Todas as vezes que nós falamos em supply chain, sempre dá uma ideia de que é algo inalcançável, que é muito complexo, que é muito difícil, e na realidade não. Todas as ferramentas de supply, elas existem para trazer produtividade para o seu negócio, independente de qual ele seja, independente do segmento que você tenha, você sempre tem uma aplicação para essas ferramentas de supply. Quando a gente fala no mercado de food service, eu entendo que uma lanchonete, uma hamburgueria, um restaurante, são pequenas fábricas, né? Ela é uma fábrica no modelo pequeno, né? E ela passa por todas as fases que uma indústria de grande porte também passa. Por quê? Ela tem matéria-prima, ela tem transformação. Para ela transformar, ela tem que ter equipamentos de transformação. Para receber a matéria-prima, ela tem que ter um processo de armazenagem. Você tem que fazer uma avaliação do seu layout interno, de como essa matéria-prima vai circular dentro da sua operação. Você tem um processo de compras, qual é a sua estratégia de compras, como que você compra, como que você planeja a sua compra, a sua demanda, como que você planeja a sua demanda para que a área de compras tenha condições de trabalhar esse número e trazer melhores oportunidades para dentro de casa, né? Então são todas ferramentas de supply, né? Então o supply chain, ele te traz todos esses benefícios para que você tenha uma rentabilidade no final do seu processo, né? Ela consegue te entregar isso daí e obviamente, né, você consegue encantar o seu cliente porque você vai ter produtos mais padronizados. No caso de restaurantes, quanto mais padronizado for, é melhor nas duas pontas. É melhor para o seu cliente, porque ele sabe o padrão de qualidade que ele vai encontrar, o padrão de produtos que ele vai encontrar, a maneira que ele vai acessar isso daí. Pelo lado de dentro, também. Você tem uma padronização de matérias-primas, como que isso chega, como que você armazena, como que você trata, como você treina o seu pessoal para manipular esses ingredientes, essas matérias-primas, né? Então, tudo isso contribui para que você tenha melhores resultados, né? Supply chain, como o próprio nome diz, ele permeia todas as áreas de operações de uma empresa. Então, quando a gente vai para o mercado de food service, a gente precisa sempre olhar com bastante carinho principais pilares que permeiam isso daí. Então, são os pilares de compras, logística, a área financeira e o seu planejamento de demanda. Como eu faço um planejamento de demanda numa operação de food service? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Se é uma operação que já existe, você pode olhar para o passado e colocar todas as suas variáveis do ambiente que você está vivendo agora. Porque um restaurante, uma loja, uma hamburgueria, ela sempre vai ter um nível de vendas que vai ser muito parecido com os meses ou os períodos anteriores. Então você pode olhar para o seu ano anterior, ver o que aconteceu naquele período e você translada isso para o período que você está vivendo agora e faz a projeção disso para frente. Obviamente, colocando as variáveis econômicas, como que está a economia, ela está mais aquecida, menos aquecida, você vai lá e faz um ajuste. Você conseguiu captar clientes novos durante esse período, você traz para dentro da operação. E as coisas que são mais básicas, né, que são padrões que são utilizados em qualquer lugar. Curva de sazonalidade, férias, feriado, mas a métrica principal que você tem que trazer para dentro de uma operação de food service é a sua média de faturamento por dia. Essa sua média de faturamento por dia, quando você faz a sua projeção futura, você utiliza esse indicador para projetar os próximos meses. Então, com a média de faturamento por dia, você considera a sua sazonalidade, seu segundo semestre você tem uma elevação, seu primeiro semestre você tem uma queda, se é um período de férias ou não, e você projeta esse número. Com base nesse faturamento, você tem uma curva de distribuição do faturamento entre os produtos que você comercializa, né? Se você tem a curva de distribuição dos produtos que você comercializa, você faz a explosão disso com base numa receita que deve ser padronizada, por isso a importância da padronização dos seus ingredientes, dos seus cardápios, dos seus menus, obviamente com algum grau de flexibilidade, mas se você tem essa padronização e você tem a receita, você explode o seu faturamento com base nesses cardápios, e aí você tem os seus ingredientes. Tendo o volume dos seus ingredientes, fica muito mais fácil você permear nas outras áreas. Compras, se você tem a projeção futura, a área de compras pega esse número e consegue negociar melhor com um aumento de escala,
dentro de um determinado período, você consegue trazer esse benefício para dentro de casa, da mesma forma que você consegue projetar qual é a sua necessidade de armazenagem. E isso você negocia com o seu fornecedor dentro de uma frequência de entrega ou algo parecido. Lembrando sempre que um cuidado que toda operação de food service tem que ter é com a validade dos produtos. Então, por isso a importância de você conhecer a sua demanda. Quando você conhece a sua demanda, você consegue colocar as suas exceções ou as suas variáveis de sucesso ou os ingredientes mais críticos para que você tenha condição de planejar a compra desses ingredientes, por exemplo, aumentando a frequência de compra, de entrega e reduzindo o risco que você tem dentro do seu estoque para a armazenagem de produtos críticos. Então, se você tem um bom planejamento, se você tem uma boa previsibilidade de demanda, você consegue trazer os volumes que você realmente precisa dentro de um determinado espaço de tempo e não corre o risco de ter produto próximo da validade ou até mesmo vencido dentro do seu estoque. Então, o planejamento, ele vai te trazer um resultado financeiro muito importante. Por quê? As oportunidades estão dentro do seu método de previsibilidade. Se você tem um método de previsibilidade, você planeja a sua demanda, você planeja o seu processo de compras, aquisição de produtos, você tem ganhos de escala no processo de compras, você ganha na organização logística e distribuição dessas mercadorias ou desses ingredientes, você ganha na padronização desses ingredientes que circulam dentro da tua operação e a junção de tudo isso traz um resultado direto no seu CMV, que é o custo de mercadoria vendida. Essa é a principal métrica que a gente utiliza para saber se um cardápio está adequado ou não. E com o planejamento você consegue organizar todas essas informações e coletar todas as oportunidades que estão dispersas e existem dentro de qualquer operação, mas de uma maneira processual, com musculatura suficiente para te trazer um resultado sustentável. Se você implementa as ferramentas de planejamento na tua operação, você vai conseguir enxergar oportunidades que normalmente nós temos a tendência de cobrir com mais pessoas ou do aumento do preço de venda. E não necessariamente passa por isso. Porque se você tem um planejamento adequado, onde você consegue reduzir as suas perdas de produto por validade, se você tem um planejamento que consegue equilibrar o seu processo de compra com mais efetividade, onde você possibilita ganhos de escala, ou mesmo que não tenha ganho de escala, mas que você compre exatamente aquilo que você precisa com base na sua venda, dificilmente você vai ter um resultado ruim. Você pode encontrar oportunidades dentro de negociações, dentro de armazenagem, e quando você traz isso para o seu financeiro, que é o seu DRE, o seu demonstrativo de resultados, você não vai enxergar isso no CMV, mas sim nas outras áreas que estão com o spend mais baixo, que estão com menos gastos.